São Paulo vence o majestoso e sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vou te contar sobre as situações de Enzo Dias e Oscar. Será que eles se preocupam para a sequência da temporada? E o São Paulo deixou a crise no rival. Bora trazer mais detalhes do que a gente conseguiu ver aqui da imprensa corintiana. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo vence o Corinthians pelo placar de 2-0 num amasso. São Paulo jogou muito bem, é uma vitória contundente para cima do seu rival, um 2-0 ali onde ficou pouco. São Paulo fez um grande primeiro tempo, no segundo tempo deu aquela administrada, né? Deu aquela baixada um pouquinho no nível, mas em nenhum momento realmente ficou ali penando realmente para acabar perdendo essa partida, muito pelo contrário, uma vitória consistente do início ao fim, logo no primeiro minuto, já numa jogada do Wendel, São Paulo quase que já tinha aberto o placar. Então o São Paulo venceu e venceu com postura, mostrando que dentro de casa quem manda é ele, e era uma das questões que a gente tinha no antigo trabalho dos jogos em casa. Desta vez, o Crespo fez um time jogar de uma maneira impositiva dentro de casa, que é uma forma que a gente entende que o São Paulo Futebol Clube tem que jogar contra qualquer um. Pode vir Real Madrid, pode vir PSG, pode vir Chelsea. Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo tem que se portar dessa forma, e foi assim que se portou contra o Corinthians. Luciano, mais uma vez, o grande destaque da partida. A gente tem que parar de criticar o Luciano em demasia. Acho que tem algumas críticas pontuais, como na temporada passada, onde ele saiu merecidamente do time titular, quando o William Gomes estava pedindo passagem, mas é um jogador que é muito importante, não pode ser nunca descartável. Assim como o Wendel estreou, né? Brincadeiras à parte, acho que ele já tinha feito até uma partida ok contra o Fortaleza, naquele empate sem gols do São Paulo, mas fez uma partidaça, foi um dos grandes destaques também da partida. Bobadilha também, um maestro do meio-campo, Marcos Antônio jogando muito bem, o trio de zaga foi excelente. Rafael, precisamos parar de normalizar o goleiro São Rafael, impressionante, fez uma defesaça quando estava 0-0, depois ali na reta final da partida também fez uma outra defesaça. O Rafael é espetacular e a gente talvez não tenha a valorização para cima do Rafael que ele tanto merece. Ele é um goleiro muito subestimado dentro do futebol brasileiro, foi merecidamente, inclusive, convocado para a Copa América do ano passado. É um goleiraço. André Silva também se movimentando muito bem, Marcos Antônio é um motorzinho. Que jogador é o senhor Marcos Antônio? Enfim, um São Paulo que mostra as suas caras, mostra as suas garras para o técnico Hernan Crespo, e aí agora a expectativa é de uma grande melhora. Para a gente continuar trazendo informação, a diretoria do São Paulo acreditava muito que essa vitória contra o Corinthians poderia ser a virada de chave. E aí a gente vai ver agora nos próximos jogos se essa virada de chave realmente vai acontecer, a gente vai torcer para isso. Depois da vitória contra o Bragantino, a gente tinha conversado com algumas pessoas do departamento de futebol que já tinham aprovado a estreia não, né? Porque a estreia foi contra o Flamengo. O segundo jogo do técnico Hernan Crespo. E há um entendimento que faltava essa vitória importante para dar essa confiança, para tirar todo esse peso do momento ruim e vir agora, quem sabe, uma boa fase. A expectativa é muito positiva para que o São Paulo consiga manter uma sequência interessante. Lembrando que agora, nos dois próximos jogos são válidos pelo Brasileirão, o terceiro vem o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então o São Paulo quer vencer o Juventude fora de casa, é um confronto direto e importantíssimo. Internamente, o jogo contra o Juventude é visto como quase que uma final, porque uma vitória importante pode dar momentaneamente uma tranquilidade ali na briga contra o rebaixamento, e aí você já pode começar a, quem sabe, até aspirar novos ares, porque a depender da combinação dos resultados, eu estava fazendo uma simulação, se o São Paulo vence o Juventude, ele pode, quem sabe, ficar em 10º lugar. E olha que a gente está falando de um São Paulo que começou a rodada podendo, aliás, em determinado momento desta rodada, estava na zona de rebaixamento quando o Fortaleza estava vencendo o Bahia e que Nestor fez o gol de empate do Bahia, que deu, entre aspas, uma salvada momentânea ali no São Paulo. Então esse jogo contra o Juventude está sendo encarado como uma forma de vencer fora de casa um rival importante, recuperar pontos que o São Paulo acabou perdendo pelo caminho, e aí depois contra o Fluminense tentar também dar uma tranquilidade maior, vencer em casa com autoridade, quem sabe conquistar 6 pontos importantes nessa semana
para dar uma tranquilidade maior no Campeonato Brasileiro e aí sim poder focar na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo é no estádio do Morumbi e o segundo vai ser lá na Arena da Baixada. Então, a diretoria acredita que agora as coisas podem andar de uma maneira positiva, porque agora a torcida teve a troca no comando técnico, que era uma pressão da torcida, então agora você tem um técnico que está respaldado e com o apoio da torcida. Você tem jogadores que sempre tiveram um caráter, que sempre vestiram a camisa da forma mais positiva possível, que estão fechados para sair nessa situação. Você tem a torcida organizada que realmente fez esse trabalho de mostrar que estamos todos juntos, e agora com uma grande atuação num clássico, você tem também a torcida que não é organizada, o torcedor comum, como a gente pode trazer no dito popular, você tem um torcedor comum que agora vai ter mais esperanças que já estavam mortas com o Zubeldia agora para o restante da temporada, então as coisas podem acontecer de uma sinergia diferente, então a expectativa é muito, mas muito positiva para que daqui para frente o São Paulo tenha melhores dias. Para a gente continuar, então, trazendo mais informações sobre o São Paulo, Enzo Dias preocupa, e o Oscar, como é que está essa situação? A gente conversou com algumas pessoas depois ali da partida, durante a partida a gente já tinha conversado um pouquinho, trocado mensagens ali durante a transmissão da Rádio Futimais, estivemos em loco, ao vivo lá na Rádio Futimais, trazendo todas as emoções, pré-jogo, pós-jogo, a gente ficamos ali basicamente 5 horas no ar, trazendo todos os bastidores do São Paulo Futebol Clube. O Enzo Dias ele teve alguns problemas estomacais, e aí ele já estava se queixando desses problemas desde sexta-feira. E aí ele treinou normalmente na sexta, aliás, nem na quinta-feira, perdão, na quinta-feira no período da noite. E aí na sexta-feira ele treinou e tal, ainda né, com os problemas estomacais, mas vamos pro jogo. E aí no jogo, com aquecimento um pouco mais forte, cara, não tá rolando, não tá legal, não tá bem. Aí o Wendel acabou indo pro jogo. Como é problema estomacal, a tendência é de como o jogo foi no sábado, tem o domingo, segunda, terça, quarta, ele consiga se recuperar a tempo de jogar na quinta-feira contra o Juventude. Então não deve ser um problema para o São Paulo para a sequência dos próximos jogos. E aí agora também, descansado, né, porque acabou não enfrentando o Corinthians, ele pode voltar ao time. O Oscar também não preocupa, não deve ter uma contusão, tá? Ainda foi feito ali, né, algo inicial ali, né, os primeiros socorros, digamos assim, ali do Oscar, mas, né, com o pessoal tem de experiência, ele foi muito realmente um mau jeito, né? Sabe, dor nas costas, quando você dorme de mau jeito, quando você cai de mau jeito, que fica doendo o dia inteiro, no mais tardar, no outro dia ainda tá um dolorido, mas que na segunda-feira já tá tudo certo. Então é mais ou menos nesse sentido. Eles ainda vão avaliar até para ver se vão fazer ali o uso, né, de anti-inflamatórios também, para que o Oscar sinta menos dores, mas não deve ter tido uma contusão, né, algo mais grave em relação às costas. Então o Oscar deve voltar, inclusive até teve ali umas imagens ali do Premier durante a partida ali no intervalo do jogo, né? O Oscar tendo que ser amparado para não conseguir andar, tamanha era dores que eles estavam sentindo nas costas. Ele até teve que ir de carrinho até o vestiário, mas não deve também preocupar para o confronto contra o Juventude. Se a gente for imaginar, aliás, não deve preocupar para o confronto contra o Fluminense. Contra o Juventude vai depender muito também da questão de anti-inflamatório, né? Como é que vai estar essa situação, se vai realmente surtir efeito e tudo mais, e aí você vai escolher qual que vai ser o medicamento que vai ser feito e tudo. Então tem toda essa questão a ser feita, mas realmente não é uma contusão, foi uma infelicidade, até inclusive, quero saber de você, eu achei pênalti no Oscar, tá? Por mais que seja um lance besta, uma cama de gato, que não é, meu Deus do céu, que... Mas foi falta, né? E falta dentro da área é pênalti. O Martinez, em nenhum momento ele disputa a bola, ele faz a cama de gato. O Oscar tentou disputar a bola, o Martinez em nenhum momento buscou isso, só o choque em cima do próprio Oscar. Então eu achei pênalti, queria muito saber sua opinião, se você achou pênalti ou não. Seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia que a gente bate um papo, leva informação e uma resenha bem bacana. Tem também
as lives exclusivas para os membros. Aliás, tem os membros participam da live de pré, de pós, tem nas lives das quintas-feiras que eles também participam, tem os vídeos exclusivos para os membros, eu sempre levo notícia exclusiva lá para os membros, então você vai gostar bastante do conteúdo aqui para os membros do canal exclusivos. E se você já é membro, dá uma olhada se renovou, tá? Porque se você coloca cartão de crédito e tal, você tem que sempre reativar a assinatura. Se você coloca, por exemplo, débito automático ali no Google Play e tal, aí vai sempre o débito automático, aí você não precisa ficar renovando. Mas se você usa cartão de crédito, por exemplo, você precisa sempre estar renovando, então dá uma olhadinha lá para ver se o seu selo de membros está ativo, tá? Pra gente continuar trazendo mais informações de São Paulo e fechar, né, o vídeo de hoje, crise no rival. Rapaz, o São Paulo instaurou a crise no Corinthians. É verdade de que essa crise já vinha há um bom tempo, após o título paulista, o Corinthians acabou entrando ali no marasmo de resultados ruins, já vinha ali de uma pré-Libertadores onde foi eliminado, tem agora a eliminação na Sul-Americana, enfim, já com o Ramon Dias as coisas já não estavam da melhor forma. Aí você tem a troca do técnico, o Dorival ali com um trabalho ainda bem estável também no Corinthians, e aí ele já chega pressionado por conta do salário, né? O salário dele é o segundo maior do Brasil, ele só perde pro próprio Abel Ferreira, ele estava na seleção brasileira. Então, o torcedor corintiano teve uma expectativa de que ele arrumaria o time, as coisas não aconteceram desde então. Então há uma pressão muito grande para cima do Dorival Júnior e também, além de todas as questões políticas do Corinthians, mas a gente vai entrar no mérito esportivo. E aí, depois da derrota do Corinthians para o São Paulo no estádio do Morumbi, a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, divulgou um anúncio de um protesto que vai acontecer na próxima quinta-feira lá no CT Joaquim Grava, e aí o protesto vai ser para geral, vai ser para política, jogadores, treinadores, e já tem muitos torcedores nas redes sociais. Se você digitar aí nas redes sociais Dorival Júnior, você vai ver que tem uma galera corintiana já pedindo inclusive a saída do técnico, pedindo aí a volta do Ramon Dias, que tirem lá o Emiliano Dias lá do Olímpia, que é o auxiliar do Ramon Dias, para que Emiliano Dias, seja o técnico do Corinthians. Então a pressão tá grande lá para cima do técnico Dorival Júnior e também para a diretoria. O Dorival publicamente tem pedido 4 reforços para o Corinthians, ele acredita que o elenco é limitado e precisa se reforçar. Além de tudo, teve a saída do Memphis Depay do intervalo, né? Doideira, rapaz. Vocês viram a fotinha do Ferrarese, inclusive? O Ferrarese postou uma fotinha lá provocativa pro Memphis Depay. O Memphis ele foi substituído no intervalo do jogo e após o jogo, na coletiva de imprensa, o Dorival falou que foi puramente questão técnica. Ele basicamente falou que ele queria que o Memphis cumprisse ali algumas questões, ele acabou não cumprindo e acabou sendo substituído. Ele até fala, né, que a escalação, os nomes, as escolhas não são feitas por nomes, e sim por jogadores ali que cumprem as funções. E aí o Memphis, ele não subiu, né, para o banco de reservas, não ficou no banco, ficou no vestiário, e aí quando os jogadores ainda estavam ali no vestiário, se arrumando e tudo, o Memphis Depay, já tinha ido embora. Então crise lá no rival, o São Paulo aí que venceu mais uma sobre o Corinthians. Os últimos jogos têm sido positivos, né, do São Paulo em relação ao Corinthians, teve quebra de tabu, faz vários jogos aí que não perde, desde 2010 que não perde para o Corinthians atuando em casa no Campeonato Brasileiro. Então é uma freguesia que tem se criado aí nos últimos jogos, e o São Paulo tem conseguido bater o seu rival, seja no Morumbi, no Mané Garrincha ou até na Neoquímica Arena. O que você acha aí dessa crise que o São Paulo instaurou lá no Corinthians? Deixe aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, tá feliz, né? Rapaz, o domingo nunca brilhou tanto como hoje, que a gente espera que seja o início de uma retomada do São Paulo Futebol Clube aos trilhos nessa temporada. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!